Enquanto pega uma chuva, Curtis estava observando algumas nuvens enormes no céu, mas ele fica muito confuso, porque em vez de água, estava caindo óleo de motor. Logo em seguida, ele toma café da manhã com sua filha que é surda e muda e sua esposa Samantha antes de ir trabalhar. O homem trabalhava numa empresa de construção, enquanto Samantha ficava em casa cuidando de sua filha, mas para ganhar um extra, costurava algumas roupas para vender na feira local aos sábados. Naquela tarde, Samantha estava se divertindo com umas amigas em casa, que trouxeram os filhos para brincar. Nesse momento, Ana pega um pedaço de madeira cheio de pregos, o que faz Samantha correr para impedir, porque gritar e falar que não podia, não adiantava nada. Momentos depois começa a chover forte. E nesse momento os trabalhadores da construção têm que dar uma pausa por causa da chuva e depois eles vão tomar uma bebida juntos no bar. Enquanto isso, Samantha ensinava a Ana através de sinal que era uma tempestade enquanto elas observam a chuva pela janela. Depois de sair do bar, Curtis deixa DeArt, que é seu amigo de longas datas, em casa. Eles conversam um tempinho e DeArt comenta que o Curtis estava levando uma vida maravilhosa. Mas ele fala que as coisas nem sempre são tão boas quanto pareciam. O assunto dos dois é interrompido quando a esposa de DeArt sai silenciosamente e gritando com ele para entrar para dentro. Em seguida, Curtis vai para casa e olha como está sua filha, enquanto sua esposa falava que a menina ainda tinha muita dificuldade de se relacionar com as crianças da vizinhança. No dia seguinte, Curtis estava olhando em seu quintal e ao mesmo tempo catando lixo para que a sua filha não se machuque com algo cortante. Nesse momento, uma tempestade pesada aparece no céu, e de repente um raio cai perto dele, fazendo o cachorro do Kurt, Red, começar a latir diversas vezes. Quando Kurt se aproximou para segurar a mão de sua filha, o cachorro se solta da corrente e o ataca, mordendo seu braço dele com muita raiva. E logo em seguida ele acorda em cima da cama, pois ele estava apenas sonhando. Já no café da manhã com sua família, ele não conseguia parar de pensar em como o sonho parecia real. Ele vê Hannah brincando com seu cachorro e fica preocupado com o que sonhou, então decide afastar a menina do animal. Quando sua esposa pergunta por que ele estava fazendo aquilo, ele fica nervoso com ela e perde a paciência. Mais tarde, já no serviço, Kurt se distrai um pouco e, muito pensativo, não parava de olhar para o braço durante a reunião, pensando que ainda sentia a dor da mordida. Seu chefe Jim fica muito nervoso com o atraso na obra por causa da chuva e queria que eles recuperem o tempo perdido. No caminho para o lugar onde seriam feitas as horas extras, Curtis pede para seu amigo ajudá-lo a pegar alguns suprimentos extras. Mais tarde, Curtis faz uma pausa e vê um bando de pássaros pretos no céu voando em padrões estranhos. Ele pergunta para DeArt se ele sabia o que era aquilo, mas ele não havia visto nada devido estar concentrado no trabalho que teve que realizar para recuperar o tempo perdido. Mais tarde ele chega atrasado para a reunião de pais e professores na escola da Ana, e ainda por cima estava todo sujo de lama porque não conseguiu se limpar. Eles aprendem mais um pouco sobre a linguagem de sinais, que era super importante para os filhos, já que Curtis precisava aprender muito. Como ele não ficava muito tempo com sua filha Ana e muito menos com sua esposa Samantha, ele ainda não sabia palavras o suficiente para falar com a menina. Um tempinho depois, começa a chover novamente, e Curtis corre para entrar no carro com a filha. A chuva atrapalha sua visão e ele acaba batendo a cabeça. Curtis acaba se machucando, mas Ana estava bem. De repente, uns homens aparecem do lado de fora do carro e começam a quebrar as janelas. Um deles segura Curtis enquanto o outro pega sua filha. De repente, ele acorda gritando, percebendo que tinha tido mais um sonho esquisito novamente. Depois ele desce parecendo bem doente. Samantha percebe e fica preocupada, mas Kurt fala para ela não se preocupar, pois era só um resfriado, e diz para ela ir para a feira com sua menina. Enquanto Samantha vendia suas roupas e discutia sobre preços com os clientes, Curtis pega os suprimentos extras que conseguiu no trabalho e constrói uma cerca em volta da casinha do cachorro, deixando ele bem mais aliviado. Em seguida, Red está lá fora e pede desculpas ao pobre cachorro. Ele deveria estar preocupado em limpar o lixo, mas acaba se distraindo com uma porta que levava a um abrigo contra tempestades. Curtis encontra a chave em um pote velho e consegue destrancar a porta. Depois ele desce para baixo e acaba tendo uma nova ideia. Quando a noite chega, vemos Samantha guardando o dinheiro que ganhou na feira, colocando junto com as economias que já tinha. Ela pergunta para seu marido por que Red estava do lado de fora e no escuro, mas ele dá uma resposta meio sem sentido. Samantha pergunta mais uma vez, mas Curtis a ignora para ouvir as notícias, que estava falando sobre um vazamento de gás que prejudicou uma pequena família, que acaba deixando ele ainda mais preocupado. No dia seguinte, Curtis vê sua filha Ana olhando a tempestade pela janela. Quando ele se aproxima, fica assustado ao ver um homem do lado de fora olhando para eles. Curtis logo pega Ana nos braços e sai correndo para se esconder, enquanto o homem tenta abrir a porta. De repente, todo o prédio começa a tremer e tudo na sala começa a flutuar.
Kurtz tem dificuldade para respirar, e logo tudo cai e ele fica ofegante. Em seguida ele acorda de mais um pesadelo, e para seu choque, percebe que mijou na cama. Quando Samantha entra, ele tenta esconder o acidente com os cobertores. Kurtz pede o número do médico e a Samantha tenta checar por preocupação, mas ele a afasta para que ela não veja os lençóis molhados. Ele se desculpa na hora pelo ataque, se culpando por estar se sentindo mal, mas ainda assim diz para ela ir à igreja, porque ele pode cuidar da Ana depois que a Samantha sair. Kurtz troca os lençóis e limpa as evidências. Mais tarde, ele leva a Ana para a biblioteca e a distrai com um livro infantil enquanto ele procura informações sobre doenças mentais. Quando estava voltando, eles param em uma mercearia para comprar muitos alimentos enlatados, e isso faz se atrasar para o almoço com a família do Ann, que o julga por ter faltado à igreja à tarde. Kurtz começa a limpar o abrigo contra tempestades e guarda toda a comida enlatada que trouxe para emergências. Depois ele fica lá lendo os livros da biblioteca. Algum tempo depois, Kurtz finalmente vai se consultar com o médico, e explica que estava tendo problemas para trabalhar e fazia 4 dias que ele não conseguia dormir. No começo o médico achou que não era nada demais, mas em seguida ele também contou sobre os pesadelos, admitindo que molhou a cama e que ainda sentia a dor da mordida do cachorro. O médico concordou em receitar uns remédios por alguns dias e disse para ele procurar um psiquiatra em Columbus. Enquanto isso, Samantha foi na agência de seguros perguntar sobre uma operação para restaurar a audição de sua filha. Ainda bem que o pedido dela foi aprovado e todas as despesas iriam ser cobertas porque o emprego do Kurtz tinha incluído um plano de saúde. E isso era muito bom para a família, pois naquela hora Kurtz vai na farmácia pegar o remédio receitado pelo médico e fica surpreso ao descobrir que ganhou um grande desconto no valor por causa do seguro. Naquela noite a família tem um jantar maravilhoso juntos, para comemorar a cirurgia da filha, mas ele não conta nada para Samantha sobre sua saúde. Enquanto se preparava para dormir, Samantha já começa a fazer planos para as viagens das férias, já que agora não precisam mais se preocupar em guardar muito dinheiro. Kurtz aproveita e toma o remédio em escondido de sua esposa no banheiro. Na manhã seguinte, ele acorda se sentindo bem descansado, e a Samantha percebe que ele parecia estar muito melhor. Quando chega no serviço, Kurtz ainda estava trocando ideia com DeArt sobre a quantidade certa para estocar comida em um abrigo. De repente, ele começa a ouvir trovões no céu, pois ainda era dia. Ele pergunta pro DeArt, mas seu amigo não escuta nada. Nesse momento Kurtz entra em crise e corre para uma lixeira para vomitar. Lutando contra um ataque de pânico, Kurtz sai do trampo e começa a ter dificuldades para respirar enquanto dirige. Ele para o carro para se recompor, e quando finalmente se acalma, ele nota um lugar que vendia contêineres. Depois de negociar umas unidades para expandir seu abrigo, ele vai visitar a mãe, que estava agindo de um jeito meio estranho porque tomou muita medicação. A mulher havia desenvolvido esquizofrenia paranoide na mesma idade que ele tem agora. Então ele acaba ficando preocupado que isso possa estar acontecendo com ele também e tenta fazer algumas perguntas, mas ela não se lembrava muito bem daquela época estressante. Depois Kurtz liga pro médico para explicar que não conseguia dirigir até Columbus para consultar com um psiquiatra. Então ele tem mais uma ideia. Ele calcula em quanto ficaria para transformar o abrigo em um bunker completo. No dia seguinte ele vai ao banco e faz um empréstimo para melhorias na casa, sem contar para a esposa e ignorando os avisos do agente. Mais tarde no trabalho, Kurtz pede ajuda para seu amigo DeArt, porque queria pegar algumas ferramentas do trabalho para construir o bunker. Isso era contra as normas da empresa, mas DeArt concorda em ajudar. Preocupado, DeArt também pergunta se seu amigo estava com algum problema, e ele garante que estava tudo certo. Depois do trabalho, Kurtz vai ver um conselheiro local e conta tudo o que estava acontecendo. Segundo as teorias que a mulher pesquisou, ela explica que só é uma conselheira, então não podia fazer diagnósticos nem prescrever nada. Mas eles podiam conversar para que ela consiga guiá-lo na sua crise. Ele começa a falar sobre a mãe dele, que um dia abandonou a família e o pai teve que criar os filhos sozinho. Mais tarde, encontraram a mãe pegando comida do lixo e precisaram interná-la em um hospital psiquiátrico. Ele também começa a contar sobre os sonhos que tem à noite. A família vai para outra reunião da escola, e no caminho de volta Kurtz corre para seu automóvel porque estava tendo um monte de relâmpago no céu, mas a família dele ainda estava dormindo e nenhum outro motorista parece se importar. Então no sábado ele acaba ficando mais preocupado com sua saúde mental. Enquanto isso, sua esposa e Ana estavam na feira. Quando a Samantha chega e vê tudo, ela fica biruta e começa uma discussão. Ela fica ainda mais irritada quando descobre que seu marido havia pego um empréstimo gigantesco no banco e começa a gritar exigindo explicações para ele de todas as decisões estranhas que ele tem tomado nos últimos dias, principalmente deixar o coitado do cachorro trancado. Nervoso ele fala que não tinha nada para explicar para ela, e sai do quarto para ver sua filha enquanto Samantha está tendo um colapso. Aquela noite, ele decide tomar uma dose a mais de remédios do que o normal.
Já de madrugada Samantha acorda e vê que ele estava babando, tendo uma convulsão e sangrando do lado dela. Rapidamente ela chama uma ambulância, ignorando Kurtz quando ele diz que não precisava. Momentos depois que os paramédicos chegam, o Kurtz finalmente conta tudo para Samantha. Ele jura que está indo sempre no conselheiro porque não quer deixar a família dele do jeito que a mãe dele fez. Os pais levam Hannah para o hospital para um check-up e confirmam que a cirurgia dela estava agendada para daqui a algumas semanas. No trabalho, Kurtz conversa com seu patrão e pede para ser removido da equipe, porque ele não quer ter que dar ordens para o melhor amigo. Jim acha isso meio estranho, mas acaba concordando, mas antes acaba avisando para ele que ele estava faltando muito. Ele fala que as faltas é por causa das consultas médicas de sua filha, mas seu chefe manda ele ficar esperto. Depois do horário de trabalho, ele vai até uma loja comprar máscaras de gás, que não eram muito baratas não. Enquanto isso, a esposa de DeArt conta para Samantha sobre os boatos sobre o comportamento de seu marido, mas a mulher não fala nada e garante que está tudo certo entre eles. Um tempo depois, Kurtz estava trabalhando em seu abrigo quando o irmão dele, Cole, aparece preocupado com ele, pois havia ouvido coisas estranhas de Samantha. Cole fica preocupado com a saúde de seu irmão, mas ele fala que ele não precisava se preocupar. Antes de ir embora, Kurtz lembra que estava procurando um cachorro e pede ajuda para seu irmão levar Red. Naquela tarde estava chovendo muito, e Kurtz entra na cozinha e vê Samantha toda encharcada pela chuva. Eles se encaram por um momento, até que ela pensa em pegar uma faca. É quando ele acorda e percebe que isso era só mais um sonho. De manhã, Kurtz não consegue tirar da cabeça o pesadelo que teve com sua esposa pegando a faca. Quando Samantha tenta se aproximar dele, ele afasta ela para longe. Nesse instante, eles percebem que seu patrão estava esperando do lado de fora. Rapidamente Kurtz corre para encontrar com ele e ouve umas notícias horríveis. Seu patrão ficou sabendo sobre os equipamentos que ele havia pego escondido e o manda embora. Quando Kurtz fala tudo o que aconteceu para sua esposa, ela dá um tapa nele antes de sair do quarto com a filha. Mais tarde, Kurtz vai ver a sua conselheira e descobre que ela foi transferida, e tem um cara novo no lugar. Esse novo conselheiro quer começar tudo do início, mas Kurtz não aguenta falar da mãe dele de novo e acabar perdendo todo o progresso que fez, então ele sai sem dizer nada. Imediatamente ele volta pro abrigo e continua trabalhando. Enquanto isso, Samantha continua consertando as roupas dos vizinhos para ganhar uma grana a mais, mas não dava para manter as despesas. Ela acaba tendo que pegar o resto das economias das férias. Ela conversa com Kurtz, que explica que o susto que ele tomou foi por causa de um sonho e segura a mão dela para mostrar que está tentando ter um bom relacionamento com ela. Em seguida Samantha fala que vai cancelar a viagem para a praia e usar o último cheque dele para cobrir as contas que estão acumuladas. Agora ela irá precisar adiar a cirurgia da filha e os dois precisam se concentrar em conseguir trabalho. Samantha estava disposta a ajudar seu marido a resolver estas questões da casa. Mas ela coloca uma condição, que só faria dessa forma se ele prometesse que iria a um psiquiatra de verdade. Ela também queria que ele fosse no jantar que iria acontecer na escola no fim de semana para resolver essa questão de distanciamento da filha. Naquela noite, Kurtz é confrontado por seu amigo, que o culpa por eles terem perdido o emprego. Ele tenta pedir para seu amigo para eles conversarem em particular em outro momento, mas muito nervoso, DeArt continua reclamando que Kurtz está afastando os dois, sendo que eles deveriam ser amigos. Em seguida DeArt empurra e soca seu amigo, que revida com um chute. Nessa hora Kurtz surta e joga uma mesa no chão, falando que estava acontecendo uma tempestade, e que também uma devastação estava se aproximando e ninguém se importava com o que ia acontecer e nem estavam preparados. Após esse colapso, Samantha rapidamente o leva para casa. Um tempo depois, Kurtz vê sua filha no meio da estrada e sai correndo para pegar ela. Nesse momento, um monte de pássaros aparece no céu e começa a voar em padrões estranhos antes de se mover em direção ao Kurtz. Ele protege a menina enquanto os pássaros passam pelos dois, e depois eles formam outro padrão esquisito antes de começar a cair mortos no chão. Logo em seguida, Kurtz corre para dentro de casa quando uma sirene começa a tocar. Neste momento, ele acorda e percebe que não é um sonho. A sirene estava tocando de verdade e do lado de fora estava chovendo demais. Rapidamente Kurtz pega a família e sai correndo para se esconder no abrigo. Depois de trancar a porta, ele faz todo mundo colocar máscara de oxigênio, só por precaução. Então eles acabam dormindo e esperando a tempestade passar. Algumas horas depois, Kurtz acorda e vai olhar a porta, mas ainda sente a tempestade lá fora e volta a dormir. De manhã, sua esposa o acorda pedindo para abrir a porta porque a tempestade já passou. Kurtz discorda e fala que ainda consegue ouvir a tempestade. Em seguida, ele faz Samantha bater na porta para ver se ela percebe alguma coisa, mas a mulher não escuta nem percebe nada. Entrando em pânico, Kurtz se afasta e recusa abrir a porta, oferecendo a chave para a esposa. A mulher não queria pegar a chave porque para ela,
Fazer isso só ia complicar mais o problema. Curtis precisava encarar os medos dele. Querendo ser um bom pai e marido, ele junta coragem e finalmente abre a porta, dando de cara com um dia lindo e ensolarado. Os vizinhos estão bem e estavam limpando a bagunça que a tempestade deixou. Algum tempo depois, Samantha finalmente leva seu marido para consultar com um psiquiatra. O médico concorda em aumentar a dose de medicamentos dele e decide que ele precisava sair para algum lugar para descansar. Ele fala para a família tirar uns dias de folga para descansar e se preparar, porque Curtis vai precisar ser enviado para uma clínica especializada até se recuperar. Isso queria dizer que ele não vai ver a família por um tempo. No dia seguinte, a família estava na praia. Curtis e sua filha estão na praia fazendo um castelo de areia, e de repente, Hannah sinaliza a palavra tempestade enquanto aponta para o céu. Quando Samantha sai, ela percebe que estava chovendo. Nesse momento, toda a família vê uma tempestade enorme e escura se aproximando do horizonte. Curtis se vira para sua esposa, que com um gesto com a cabeça confirma que também estava vendo. Agora fica a dúvida se os sonhos dela eram uma premonição ou se a doença mental dela acabou afetando o marido também. E assim termina o filme, que é um drama e mistério de 2011. Este é o Prime Resumo, e se você gostou desse vídeo não deixe de comentar aqui embaixo. Aproveite também e deixe o seu like. Espero você no próximo vídeo. Até mais!